A memória são os conteúdos de um continente, da sua vida, da sua história, do seu passado, como se o corpo fosse o documento, proferiu a historiadora, roteirista e afroativista Maria Beatriz Nascimento em 1989 na narração para o filme Ori. Dos conteúdos surgem as tramas de resistências, constitutivas da multiplicidade de patrimônios da nossa história e cultura. Vamos matutar sobre essas questões no nosso programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, uma mulher branca de pele clara, tenho cabelos cacheados e claros, um pouco abaixo dos ombros, tenho olhos verdes e estou vestindo uma blusa verde. Ao fundo eu tenho uma parede e uma cortina na cor branca e uma estante com livros. E o intérprete de Libras que está aqui conosco é o Marcelo Bessa, um homem branco, de cabelo e barba na cor preta, vestindo uma blusa preta e ao fundo uma parede na cor verde. E para matutar sobre patrimônio, memória e resistência, a nossa convidada é Sinara Carvalho de Sá, doutoranda em Geografia pela UNB. A Sinara é mestre em História pela UEG e é agente cultural pelo Instituto Federal de Goiás, Campus Triângulo Mineiro. E para você que deseja conhecer mais sobre os estudos e atuação profissional da nossa convidada, você pode acessar na tela o QR Code com seu currículo Lattes. Sinara, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco no nosso Matutando de hoje. São diversas as ações de patrimonialização da cultura. Mas, afinal, o que isso significa? Você poderia nos dar exemplos? E também, Sinara, o que caracteriza o termo patrimônio? Eu sou Sinara, uma mulher negra, de 1,70 m, cabelo crespo, estou com ele amarrado, né? Brinco dourado, prata, blusa branca e colar prata. Ao meu fundo está uma prateleira com alguns livros, estou de batom vermelho e algumas bijus pratas. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pelo convite. Então, patrimônio é um conceito polissêmico, né, e plural, abordado com diferentes maneiras, dependendo do autor e do momento histórico, sabe, Thalita? E percebemos que alguns documentos que consagram, identificam o que é patrimônio ao longo dos séculos, nós temos a Carta de Atenas, da década de 1930, né, que foi redigida ali entre guerra. Um período amplo da construção do que seja patrimônio, né, cultural. E aí inicia as primeiras formulações das diretrizes legislativas de proteção do patrimônio edificado, né? Começam a consagrar os centros históricos. Aí no que nós estamos falando? Nós estamos nessa época, né, entre guerras, tentando patrimonializar apenas os edifícios. E mais para frente, na década de 1960, né, a gente passa por processos de democratização dos patrimônios, do que é patrimônio, né? E começa a surgir uma forma de contestar o caráter reducionista do que seja o patrimônio, né? Da preservação do patrimônio com a Carta de Veneza. É um documento-chave, Thalita, pois compreende a criação de arquitetônica, preservação arquitetônica, não só
de bens consagrados pela elite branca europeia no momento, né? E a gente nota essa ampliação geográfica, né, do patrimônio para salvaguardar outras culturas, outras identidades, outros modos de fazer de povos e territórios diversos, né? Porém, nem todo patrimônio é identidade, nem toda identidade é patrimônio. Sob patrimonialização, o que a gente percebe, Thalita, é o desejo do ser humano em consagrar um prédio, um monumento, um sítio, né? O que hoje eu defendo é a patrimonialização do saber fazer, do existir, dos territórios não consagrados, né, pela elite europeia, branca, brancocêntrica, que é o patrimônio de povos originários, né? Os indígenas, os quilombolas, a capoeira, a benzedeira, a parteira, e é isso. Sinara, e o termo patrimônio, então, é agregado de sentidos, dentre eles a preservação, o desenvolvimento social e a memória. Quais são os tipos de memórias constitutivas dos patrimônios culturais? E você também poderia nos dar exemplos da memória como forma de resistência cultural? Sim, Thalita. Um dos exemplos de memória que a gente tem primitivamente são os mapas, os escritos, né? E as fotografias, os prédios em si, são memórias tangíveis, né? As memórias intangíveis é o saber fazer, é o saber dançar o samba, gingar a capoeira, o saber fazer de comidas afro-brasileiras hoje, né? Porque os nossos povos escravizados trouxeram consigo a memória do saber fazer. Temos na comida, na capoeira, na música, no sistema construtivo, nós temos a indução, e seguindo a sua indagação, Thalita, memória de resistência me vem o saber cozinhar, o sabor, né? Que nós temos o acarajé, nós temos a forma de usar o dendê na comida, uma outra forma de resistência é a religião de matriz africana, né? O candomblé, a forma de cultuar o seu sagrado, porque os povos escravizados, meus ancestrais, vieram, né, dos seus países de origem e foram obrigados a cultuar santos brancos. E quando eu falo de Nossa Senhora Aparecida, para o meu povo é Oxum. Quando eu falo de São Jorge, para o meu povo é Ogum. E assim nós continuamos a preservar a nossa memória, né? Guardada e passada de forma geracional, de um para o outro, né? Que é a memória mais rica que eu acho. É essa memória que ela não é escrita, ela não é tangível, ela não é fotografada, mas ela é sentida, percebida e transmitida de geração por geração. Bom, e o nosso programa de hoje está falando sobre o patrimônio, a memória e a resistência. Já dialogamos sobre as características do patrimônio cultural e também da memória. E agora nós vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Meu nome é Iago Pereira de Oliveira, sou do 7º período de Pedagogia do IFG, Campus Goiânia Oeste. O que eu perguntaria hoje, uma pergunta que eu faria hoje, é referente ao que a ciência nos tem a proporcionar relativa à natureza e essas mudanças constantes que a natureza traz a todo momento e todo instante na vida cotidiana, a todo momento.
Então, quando eu ouço a palavra ciência, o científico, ele, para mim, permeia numa linha tênue entre essa ciência produzida dentro das universidades, dentro dos laboratórios, e essa ciência popular, né? Então, o cotidiano é baseado, popularmente dizendo, quando eu vou fazer um chá, é ciência. É a ciência passada de geração por geração. É o que minha avó ensina, que para acalmar, eu vou ali no quintal, posso tomar uma erva, né? Uma erva cidreira. Então, Eliabe, a ciência, né? A ciência popular, ela nos afeta no nosso cotidiano, quando a gente toma um chá para poder acalmar, quando nós de terreiro, usamos a erva, né, para poder consagrar o nosso ori, colocar o nosso ori em orientação. Quando a gente leva os nossos pequenos para poder benzer, que é uma ciência popular, intangível, né? Agora, a ciência tangível, a ciência produzida pelos laboratórios, pela academia, ela faz com que corpos como o meu possam ser incluídos em espaços que antes eram negados à minha existência. E é isso. Espero ter respondido. E, Sinara, em contribuição aos estudos e pesquisas sobre essa temática que nós estamos dialogando aqui hoje, nós indicamos para apreciação e reflexão o Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. E mais informações sobre o museu podem ser obtidas na página museu.ufg.br. E dando continuidade aos nossos diálogos, dentre os seus estudos e pesquisas, nós podemos destacar o projeto Festa de São João Batista da Rua do Capim, em Goiás. Patrimônio, Memória e Resistência na Rua Lugar. Estamos curiosos para saber sobre esse estudo. Qual é a investigação? Quais são as memórias e os patrimônios identificados na sua pesquisa? Thalita, é muito importante para mim, me emociona muito quando me remeto a esse estudo, a essa pesquisa, né? Porque é uma forma de devolutiva aos meus ancestrais e principalmente à minha mãe. Porque na cidade de Goiás nós temos outros territórios patrimônios, sem ser o centro histórico. E eu consagro e indico que a Rua do Capim, onde eu nasci, onde estão minhas tias, a minha irmã, os meus sobrinhos, né, que moram lá ainda, sejam lugares, seja esse território patrimônio. Então, eu faço todo um estudo de como iniciou a festa de São João Batista. Ela acontece há 78 anos, né? Foi a minha mãe uma das grandes percussoras, mais um amigo dela, para levar vida, fé, fogueira, festa e forró, né, para uma região conhecida como Rua do Capim. Então, você já imagina como era a rua, né? Então, essa festa acontece há 78 anos, ela acontece durante 3 dias no mês de junho, geralmente 21, 22 e 23. E nesses dias distribuídos, acontecem algumas atividades, como levanta o mastro, né, que vem com a bandeira de São João, as barraquinhas, os festejos, a procissão. Antes disso, nós temos a novena, que acontece durante 9 dias, em 9 casas dos moradores, que ainda é rezada e cantada nesse latim popular, por rezadeiras e rezadeiros. Eu consagro essa festa e tento patrimonializá-la pelo modo de saber, pelo modo de resistência, pela forma de existir para além do centro histórico. Com um projeto, né, que tem, depois eu posso deixar o link, nós temos um documentário, porque o meu produto desse mestrado, né, que eu fiz na UEG, pelo PROMEP,
foi a produção de um documentário etnográfico, no qual eu entrevisto as peças, as pessoas, os indivíduos, né, os sujeitos e sujeitas, em sua maioria mulheres, sobre esse promover a cultura para o povo, sobre promover a festa em louvor a São João Batista, né, que nós estamos com um projeto de torná-la patrimônio municipal da cidade de Goiás, para que ela esteja presente e seja também consagrada enquanto patrimônio municipal, estadual e, quiçá, o patrimônio do Brasil. Sinara, e com relação à sua pesquisa de doutorado, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre o que você está pesquisando, sobre o andamento da pesquisa? Sim, Thalita. O meu ser da pesquisa, né, é o Quilombo Urbano Alto Santana, aqui no município da cidade de Goiás, né? E a minha intenção, o meu objetivo, né, ainda que tímido, é de mostrar, visibilizar, né, e dar voz a essa comunidade na cidade de Goiás, que vem trazer para a sociedade a existência de corpos pretos, né, a forma de aquilombar, a forma de patrimonializar, sem esse viés somente turístico, de venda, né, de segundas intenções, mas uma forma de patrimonializar para conservar. Nós temos ali o sistema construtivo ainda vernacular em várias casas, casas grudadas umas com as outras, indivíduos, quilombolas, que ainda não conhecem afinco o que é patrimônio, que não conhece ainda a cidade de Goiás enquanto patrimônio mundial, né? Então, a pergunta da pesquisa, né, o patrimônio para quem? Né? Será que o quilombola, será que a Rua do Capim, a Rua do Cemitério, conhece mesmo a história da cidade de Goiás enquanto patrimônio cultural mundial? E aí eu começo eu fui instigada, né, pela fala da matriarca, Dona Chica. Conheçam Dona Chica. Venham a Goiás, conheçam o Quilombo Alto Santana. Conheçam todos ali. Conheçam a Fernanda, conheçam a Roselane, conheçam os indivíduos ali. Ali você vai ver patrimônio imaterial, patrimônio natural, patrimônio cultural, né? Patrimônio material. São mais de 700 famílias que ainda se aquilombam para poder resistir nesse país, na cidade de Goiás. A Dona Chica me disse uma vez que, com 76, hoje 77, que ela não tinha entrado ainda no museu, que não sabia o que era patrimônio. Então, me senti afetada, né, no sentido bom da palavra, e comovida a escrever sobre, para dar essa devolução para os meus ancestrais, né, para esse território patrimônio, assim como diz Everaldo Costa, né, esse patrimônio, território patrimônio não consagrado ainda. É isso. Bom, Sinara, o nosso programa está caminhando para o fim. Nosso diálogo foi muito enriquecedor e o IFG agradece a sua participação, compartilhando seus conhecimentos e os seus saberes conosco. Mas antes de finalizar, eu gostaria de pedir que você fizesse uma indicação de uma produção cultural sobre essa temática que nós dialogamos aqui hoje. Primeiro eu vou indicar o grupo de trabalho interdepartamental para a preservação do patrimônio cultural de matriz africana. Esse grupo de trabalho, né, instituído pela portaria do IFAM, número 307, de 30 de julho de 2018, é composto por vários técnicos que tenta e busca e pontua patrimônios afro-brasileiros.
material ou imaterial. Uma página que eu indico é a página do PROMEP, da UEG, da cidade de Goiás, que é uma página onde você pode acompanhar, né, um link, você pode acompanhar as produções feitas, os materiais elaborados pelos alunos mestrando desse programa, né, que trabalha com patrimônio diverso do estado de Goiás. Uma outra página é o Ipitinga da UFG, um projeto muito bacana que trabalha com a questão do patrimônio na cidade de Goiás, né, que tem como professores a Karine e o professor Alisson, com os alunos de arquitetura. E é isso. Agradeço aos meus ancestrais, né, por abrir caminho para que eu esteja aqui hoje, né, conversando, dialogando com esse programa maravilhoso, né, o Matutando. Agradeço todos os técnicos, ao convite da Raquel, ao Bruno, a Thalita, ao Marcelo. Agradeço as pessoas da Rua do Capim, do festejo da Rua da Festa de São João. Agradeço ao NB, né, por estar ali doutoranda, né, e ao Quilombo Urbano Alto Santana, do qual eu faço parte. Axé. Obrigada. Olorumo do Pé. Obrigada, Sinara, mais uma vez. Foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E obrigada também à contribuição do professor Alemar Moreira de Souza, do IFG Cidade de Goiás, pela proposição deste episódio. E hoje, com o episódio de número 70, nós encerramos um ciclo do Matutando pela Ciência. Continue nos acompanhando através das nossas redes sociais. Tchau, tchau!